Fiel, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians e agora, lá na sede do Timão, no Parque São Jorge, está acontecendo uma reunião para assinatura do contrato. Ele pode ser anunciado ainda hoje, já vai estar amanhã no CT comandando a equipe. Tem muita informação no vídeo agora. Os jogadores do Corinthians que foram intimidados pela Gaviões da Fiel lá na frente do CT. Teve dedo na cara e ameaça. Se perder do Palmeiras no fim de semana, a coisa vai ficar feia. Alguns alvos foram Ranieri, Vitinho, Caio César, entre outros. A gente vai trazer tudo no vídeo de agora. Além disso, as últimas informações do Coringão. Já deixa aí nos comentários. Gostou da chegada de Fernando Diniz? E o que você acha da cobrança da Gaviões com os jogadores do Corinthians no CT? Comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Então a gente já começa chamando o repórter Thiago Salazar, direto do Parque São Jorge. Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está aqui acompanhando o Gazeta Esportiva com a gente. Bom, está acontecendo uma reunião neste momento entre a cúpula da diretoria do Corinthians, Osmar Stabile, Marcelo Paes, estão reunidos neste momento com um empresário de Fernando Diniz. Essa é uma reunião que está acontecendo por videoconferência com a intenção de fechar os últimos detalhes da contratação de Fernando Diniz. Já está acontecendo a troca de minutas de contrato. Fernando Diniz deve substituir Dorival Júnior, demitido na noite de ontem depois da derrota do Corinthians para o Internacional da Neoquímica Arena, e aí o contrato dele deve ser até dezembro de 2026, ou seja, só até o final deste ano, mas deve sim ser o novo técnico do Timão, talvez anunciado de maneira oficial ainda durante o Gazeta Esportiva. Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. Pois é. E olha só a dupla que está aqui no estúdio da TV Gazeta para o debate quente de hoje, efervescente de hoje. Nosso apresentador, xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa, e nosso grande comentarista, Alex Miller. Tudo bem? Tudo bem, Alex. Bom, o Thiago Salazar vai voltar agora para trazer... Vamos conversar um pouquinho já? Já podemos falar? Porque daqui a pouco ele volta para falar dos bastidores da demissão e tudo mais. Gente, não tem como eu deixar de perguntar para vocês. Fernando Diniz é um bom nome? É a solução? É o homem que vai resolver os problemas do time do Corinthians? Assim, Michele, Alex e você em casa. Pelo que a gente está vendo a movimentação, eu acho que o torcedor corintiano pode ficar feliz porque o Corinthians entra na briga pelo título do Brasileiro. O Corinthians é um dos favoritos à conquista da Copa do Brasil. Na Libertadores, segurem o Corinthians com o Diniz. Que isso? Não é? Nossa. E se tiver mais algum campeonato, é claro que contém ironia. Ah, tava vendo. Isso não é uma crítica ao Diniz. Isso é para dizer que o Dorival não era o único culpado. Os problemas do Corinthians estão aí, escancarados a quem quisesse ver, né? Será que o Diniz tem capacidade de tirar algo a mais desse elenco? Será que a culpa era só do Dorival? Qual é a culpa dos jogadores? O que cabe na conta dos jogadores? 10 jogos sem nenhuma vitória? O Dorival, de um jogo para o outro, ele trocou meio time. O Corinthians não tem um elenco. Então, seria um grande equívoco entender que a culpa era do treinador. Caiu, canalizou tudo para o Dorival. Aliás, eu vou um pouquinho mais além, Alex. É mais fácil trocar ele do que trocar todos os jogadores. Eu vou um pouquinho mais além e quero ver o que você pensa. Vão sentir saudade de Dorival Júnior. Vão sentir saudade de Dorival Júnior. E um detalhe importante, muito interessante, curioso eu diria, a torcida do Corinthians não quis derrubar o Dorival Júnior, porque nós estamos acostumados no futebol, quando um time não vai bem, principalmente um time de massa como é o Corinthians, a torcida é fora, né? Fora, por exemplo, fora Dorival, burro. Em nenhum momento houve uma manifestação maciça da torcida querendo a demissão do Dorival, pelo contrário. Mesmo quando eles foram lá... Exato, o foco da torcida era o elenco. Isso mesmo. O foco da torcida eram os jogadores. E nem assim deu. Então, assim, porque é mais fácil, mais cômodo para qualquer diretoria tirar um do que tirar um monte de jogador, ter que assumir multa rescisória. É muito mais custoso, muito mais complicado, complexo você transformar rapidamente um elenco. Então você faz o quê? Muda o comando técnico. E aí o Dorival Júnior paga o pato por todo um sistema de erros construído por uma diretoria que não consegue sanar as dívidas do clube e também fortalecer o seu elenco. Tanto é que chegaram menos jogadores do que saíram em relação ao ano passado.
Ou seja, o Corinthians não teve um aumento de jogadores para oferecer ao treinador mais alternativas de mexer no time. Ó, vocês estão vendo aí imagens do Fernando Diniz entre 97 e 98, quando ele era jogador. Eu cobri a chegada dele no Corinthians. Não será novidade o Diniz do Corinthians, porque ele já foi jogador do Corinthians. Conhece. Agora, quando o Salazar traz a informação de que esse contrato deve ser assinado até o final da temporada, qual é a convicção da própria diretoria do Corinthians? Até o fim da gestão. Né? Eles não querem passar para a próxima Igual gestão. São Paulo fez com Mas Roger fosse Machado. um técnico de forma unânime, faria um contrato com ele. Ok, o Alex me respondeu a respeito desse tema. São Mas Paulo eu quero ver o Corinthians na proposta. Eu fico imaginando aqui, Alex, me ajude, né? O Corinthians realizando a proposta de jogo do Diniz. Com o Hugo Souza, que é um belíssimo goleiro, mas é um goleiro que tem Não as suas sai limitações jogando, na né? saída Com os com pés os tem pés. dificuldade. Vai sair com Ramalho, fazendo tic-tac como se fosse Barcelona, Mateuzinho, Bidu. O Diniz gosta disso. Ué, né? de repente, Garrafa. Mas, de repente, os caras não estão acertando o gol. De repente, Garrafa, Do jeito que vai está o Corinthians, dá é uma tirar luz. a bola da área. É tirar a bola da área. O Corinthians, a partir de agora, vai ser o tic-tac, não é? Do Guardiola e a proposta do Diniz. Mas, eu Garrafa, realmente estou muito preocupado. Vaiado o Dorival Júnior. Isso não acontecia desde a época do Silvinho, aquela vaia no final do jogo. Ô, Michele, eu não estou para mais. passar pano pro Dorival, não, nem Alex. Eu acho que o Dorival que o Dorival estava conseguindo fazer com a O Dorival equipe? tem sim as suas culpas e vou um pouquinho mais além. O que talvez tivesse azedado a relação Dorival-jogadores tem participação na comissão técnica e também no filho do Dorival. É o que eu ouvi lá de dentro do Corinthians. O Corinthians vai pagar 3 salários aí de multa pro Dorival Júnior, mais ou menos uns 6 milhões de reais. Vamos ver se vai conseguir pagar, né? Bom, Salazar tá voltando agora para trazer os bastidores. O que foi que aconteceu? O que causou? Foi a 10ª derrota consecutiva aí, né? Ou, aliás, a falta de vitórias, 10 jogos sem vitória do Dorival Júnior. O que se apurou, Salazar? 9, né? 9. O que se apurou, Salazar, sobre essa saída? Olha, Michele, a gente chegou à conclusão, apurando as informações dos bastidores, que o Corinthians demitiu o Dorival Júnior sem convicção, por isso da demora, por isso da reunião de ontem, tão demorada dentro do vestiário, até que essa decisão fosse tomada. Então, foi uma decisão tomada sem convicção, mas pela diretoria não passar uma impressão de omissão diante de 9 jogos seguidos sem vitória, aquela impressão de que precisava fazer alguma coisa, e então decidiram demitir o técnico Dorival Júnior, que falou sobre essa demissão. Eu tenho mais informações sobre isso, mas primeiro vamos ouvir um dos trechos do que relatou Dorival Júnior depois dessa demissão. Vamos lá. Vivemos o pior momento da história do clube. E mesmo assim, com a união, com as forças que comissão técnica, jogadores e principalmente a torcida nos mostraram, nós conseguimos entregar 2 grandes títulos nacionais. E todo mundo sabe, Michele, que o Dorival Júnior falou várias vezes em entrevistas coletivas sobre reforços. Os reforços que foram prometidos para ele nunca foram entregues a ele. Quando chegaram esses reforços, não eram os reforços que ele gostaria. Enfim, ele falou também um pouquinho sobre isso. Vamos dar uma olhada. Fui sim insistente em algumas contratações que para mim seriam muito importantes e pontuais. Até porque nós perdemos do ano anterior para esse 11 elementos e trouxemos apenas 7. Então, eu brigava pela melhor condição do clube, em razão de termos competições muito importantes a serem disputadas ao longo do ano. E agora eu vou adicionar aqui uma informação de bastidor. Há um entendimento do Dorival Júnior e da comissão técnica de que ele começou a cair quando deu aquela entrevista, se manifestou contra a venda do André. No entendimento da comissão técnica demitida, ali o caldo começou a entornar, Michele.
Eu acredito sim, porque a posição dele caiu como uma bomba dentro do Corinthians, que precisava do dinheiro. E o Paulo Sérgio estava lá ontem pelo Mesa Redonda, inclusive, programa maravilhoso, parabéns para todo mundo aí pelo sucesso do Mesa Redonda de ontem. Agora é o seguinte, o Paulo Sérgio estava me falando que é um tiro no pé, isso, e que a torcida não vaiou o Dorival Júnior. Vaiou os jogadores que não acertam um passe. Então que a vaia não foi dirigida ao Dorival Júnior. E sobre o Dorival, né? O Dorival, além de ter conquistado uma Copa do Brasil histórica para o Corinthians, o Corinthians venceu a Copa do Brasil, eliminando o Palmeiras, eliminando Vasco da Gama, né? Na grande final, enfim, eliminando gigantes. Cruzeiro, o Corinthians não era o favorito, Aí ele ganha a Recopa do todo-poderoso Flamengo. Isso vai muito na conta do Dorival. E essa história do André, né? Fosse eu, torcedor, carteirinha do Corinthians, aplaudiria o Dorival Júnior, porque o que a diretoria do Corinthians, na minha opinião, faria com esse negócio de vender o André ao Milan, parcelando em 3 anos, era doar uma joia rara do Corinthians. O Corinthians vai faturar muito ainda com o André, graças a Dorival Júnior. E só uma última, Alex. Todo mundo conhece o Corinthians. Eu digo que no Corinthians um espirro se transforma em pneumonia em segundos. Tá. O temperamento do Diniz, né, no Corinthians vai ser encarado diferentemente do que foi no Vasco, no Fluminense, por onde ele passou. Um destempero do Diniz que estão aí nas redes sociais, qualquer destempero que a gente vê do Diniz está aí na rede social. É o jeito dele trabalhar. Isso no Corinthians vai gerar uma fumaça, Alex. Ou ele cai nas graças da torcida rapidamente e com isso ganha respaldo para poder ter esse mesmo comportamento que ele tem e sempre teve nos outros times, ou ele vai ter dificuldade, porque ele pode bater de frente com jogadores que talvez não admitam esse tipo de reação dele. Pois é isso. Imagina ele gritando com o Memphis desse jeito, né? Hey man! Hey man! Tem uma informação exclusiva, 6h11 no Gazeta Esportiva. Temos uma informação exclusiva de bastidor aqui no Gazeta Esportiva. Paulo Sérgio está trazendo para nós. A informação é a seguinte: jogadores estavam sendo muito cobrados pelo Dorival Júnior. Jogadores muito descontentes com Dorival Júnior. Jogadores tiraram o pé, cai Dorival Júnior. Como é que vai ser agora a cobrança do Fernando Diniz em cima desses jogadores? Estão preparados para o tipo de cobrança? Porque os jogadores estavam muito chateados com as falas do Dorival Júnior também. E tiraram o pé. Tiraram o pé. Claro que você não pode cravar, Alex. Paulo Sérgio estava lá ontem, é exclusivo nosso aqui, estava lá dentro ontem. A gente não começou ontem no futebol, e ontem foi perguntado no Mesa ao Miller, ao Paulo Sérgio, jogador derruba técnico sim. A gente não pode cravar que isso aconteceu, mas isso está escancarado e a própria torcida do Corinthians entende que foi isso que aconteceu com o Dorival. Então o que vai acontecer? Contra o Platense, vai ter que trocar o calção dos jogadores, hein? Que não vai servir para o segundo jogo, vão ralar o bumbum no chão, Alex. Aí vão ralar o bumbum no chão. Mas com o Diniz agora já vão dar um resultado no primeiro jogo, é sempre assim, né? Daqui a pouquinho, gente, tem muito mais Corinthians, muita informação exclusiva para vocês aí de casa, todos os bastidores, todos os meandros, tudo que está acontecendo no Parque São Jorge. Santos leva a virada do Flamengo e fica perto da zona de rebaixamento. Atacante do Remo perde gol incrível no empate contra o Grêmio. Agora no Gazeta Esportiva. Bom, pouco depois da demissão do técnico Dorival Júnior, o ex-corintiano Martínez postou nas redes sociais a imagem que você vai ver agora. Abre aspas. Eu saí do Corinthians por tua causa. Agora vai pagar a conta. Deus no comando, logo vão saber a verdade. Gente, vamos lembrar aqui que o Martínez se representou nessa temporada com mais de 1 mês de atraso, ainda estava lesionado, lembra de toda aquela história que ninguém conseguia falar com ele, chegou lesionado? Além disso, segundo a apuração da TV Gazeta, o jogador teve 4 faltas no clube, então essa daí, né, já tinha acontecido isso antes. O que vocês acham? Eu queria saber que aconteceu? Que moral que um jogador como esse tem
para falar algo do Dorival Júnior depois desse breve histórico que você falou. Mas sabe o que ele faz? Ele contamina o elenco. A respeito dele. Ele deve falar, sabe, vai aquela coisa falando. E aí, tanto que o Paulo Sérgio falou que os atletas derrubaram o Dorival. Mas um cara como o Martínez, que falta 4 vezes, que demora 1 mês para se apresentar, participa de jogo de festa no país dele, machucado, volta tendo que operar o joelho. Que profissional é esse? Ele tem gabarito, ele tem estofo, ele tem condições, até morais, de falar alguma coisa do Dorival Júnior, ainda mais nesse tom agressivo, né? Eu, sinceramente, reprovo completamente esse tipo de manifestação do Martínez. Acho muito triste isso. Ô Martínez, para que eu não te chame de aproveitador e surfar na onda da saída do Dorival, estamos abertos aqui para uma entrevista para que você realmente fale por que a culpa foi do Dorival, com tudo que foi falado pela Michele e pelo Alex e por todo mundo, referente à sua saída do Corinthians. É o momento de falar. Então, nosso microfone é aberto para que você se manifeste e fale. Continue o seu post. A culpa foi do Dorival por causa disso. E aí eu não vou encarar que foi uma atitude sua de mero aproveitador da situação, porque não tem um mínimo cabimento. Depois da demissão aparece o Martínez. E é muito fácil na rede social chegar lá e pá, jogar, né? Podia ter falado antes também, tinha alguma coisa. Bom, o clima no Corinthians está muito tenso. Após a demissão do Dorival Júnior, a torcida organizada Gaviões da Fiel compareceu ao CT Dr. Joaquim Grava e cobrou os jogadores na saída do treino. Por nada esses caras aí, mano. Tem que botar esses caras aí, mano, pra jogar com vocês. Não é possível. Toda hora um técnico. Vai fora, mano. Tem ideia, mano. Tem ideia, rapaz. Boas ideias com vocês, mano. Boas ideias, mano. Que papo que fala, então fala, mano. Que falar qual que é as ideias. Vocês derrubaram o técnico, rapaz. Tentando. Não, tentando não, já deu. Falou, mano. Ô, Vitinho. A época de tentar já deu, parça. Derrubaram o técnico. Tá vindo com o técnico nessa. Não era o técnico? Então vamos ver agora se era o técnico mesmo, falou, rapaz? Vamos ver se é o técnico mesmo, falou, rapaz? Tá suave? Vai jogar quando? Tá suave por quê, mano? Vai jogar quando? Você acha que tá suave, maluco? Não, é só Tá spar, mano. Suave o quê, Nunca rapaz? joga, velho. Certo, rapaz? Tá, mas vai jogar quando? Vai jogar quando? Maluco. Jogando recuperação. Vai ter que ouvir, mano. Vai ter que ouvir, vai ficar uma camisa do Corinthians, certo, irmão? Se perder domingo, você vai ver qual que vai ser. Você tá de risadinha, Tá de maluco? risadinha? Tá achando que aqui é brincadeira? Você tá de risadinha? Vocês, é o que eu tô falando, hein, mano. Faz você voltar lá pra mó barato, falou, maluco? Certo? Vai se ligando aqui que aqui o bagulho é assim mesmo. Vai. Certo? Falou? Boas ideias com vocês também, maluco. Certo, mano? Tem que jogar bola, rapaz. Jogar bola, maluco. Joga bola, maluco. Não é Libertadores não, mano. Todo jogo. Pode avisar que não vai jogo de botão, cara. É jogo de botão. Jogo de botão é prioridade. Isso hoje, isso agora, no final da tarde, foi o que aconteceu lá. Olha o clima tenso. A demissão do Dorival Júnior, se eles estavam com a ideia, a direção de que ia abaixar, acalmar a torcida, não acalmou nada a torcida organizada, até porque as vaias não foram para o Dorival Júnior ontem, como disse o Paulo Sérgio, que estava lá no jogo, Rafa. Então, assim, eu fico pensando, primeiro que ontem o Corinthians completa sua 9ª partida sem derrota, não aparece... Sem vitória, desculpe. Não aparece um jogador, uma liderança para dar a cara, para falar com o torcedor corintiano. Tá? Não apareceu uma. O seu Memphis Depay, ele pode ter dinheiro para andar de helicóptero, de jato, de foguete, é o direito dele, ganhou com o trabalho dele, né? Mas ontem, pelo momento do Corinthians, ele deveria estar na concentração do Corinthians com os jogadores, ter ido de ônibus com a delegação, já que fosse para o estádio, para dar uma moral. Isso é um líder. E não simplesmente mostrar uma foto de helicóptero, né? Aquela ginga do helicóptero. Até narramos a ginga do helicóptero ontem no Mesa Redonda. Então, esse é um líder de fato. Esse é um líder de fato. Esse é o cara que tem comprometimento com o time, né? E ontem, depois de tudo o que aconteceu, não apareceu um jogador. E o resultado é esse, Alex. O resultado é esse, é uma tradição do Corinthians, não tem jeito, gostem ou não, aprovem ou não, é assim que faz a torcida do Corinthians em momentos de crise. A torcida que cobrou Rincon, Edilson, Marcelinho Carioca, não vai cobrar Charles, Vitinho, Caio César, que estava rindo lá, meio constrangido. Ele não tem noção do que é aquilo, ele começou a rir para uma situação ali que
no Corinthians é complicado, cara. Ele vai ter que provar muito aí para poder mudar a ideia do torcedor em relação a ele, em relação ao time. E os torcedores falaram ali. Era só técnico? Isso agora eu quero ver. Agora eu quero ver se é só técnico. Foi o papo ali com o Vitinho. Fiel, Fernando Diniz vai ter aí o seu maior salário da carreira após uma negociação que durou só meia hora. Foi rápido com o Corinthians, ele assinou contrato até dia 31 de dezembro. Vai chegar com mais 3 auxiliares com custo aí mensal de mais ou menos 2 milhões de reais. Fernando Diniz precisou de apenas meia hora para assinar o melhor contrato da sua vida. Nem como técnico da seleção, o treinador e seus auxiliares tiveram direito ao pacote de 2 milhões por mês combinados, igual foi com o Corinthians. O acordo foi fechado no início dessa segunda-feira, após a reunião extremamente rápida entre Marcelo Paz e seus representantes do escritório de Giuliano Bertolucci. Diniz será acompanhado de 3 auxiliares e custará basicamente o mesmo que o seu antecessor Dorival Júnior. Vale lembrar que no Vasco ele faturava na casa de 1,2 milhão por mês, enquanto se dividia entre Fluminense e Seleção Brasileira, o treinador embolsava 1,3 milhão, né, sendo 800 mil da CBF e 500 mil nas Laranjeiras. O contrato se encerra em dezembro, quando acaba o mandato aí do Osmar Stabile. O grande entusiasta de sua chegada foi Marcelo Paz, apesar do Stabile também ter declarado que é fã do treinador. Marcelo Paz, que já havia tentado contratá-lo enquanto CEO do Fortaleza, assim como o Diniz, Paz também assinou apenas até o fim da temporada. Diniz teve outras possibilidades aí de trabalhar com o Timão, com Duílio, também Augusto Melo, mas não houve acordo. O primeiro dia de trabalho vai ser amanhã, terça-feira, já vai estar lá no CT. Na quinta ele estreia na Libertadores, na Argentina, contra o Platense. 3 dias depois tem o clássico contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena. Timão que está só a uma classificação acima da zona de rebaixamento. E os torcedores ali, a Gaviões, as torcidas organizadas já ameaçaram. Se perder do Palmeiras no fim de semana, a coisa vai ficar feia. Deixa suas opiniões aí no comentário sobre tudo isso, fiel. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Lô, até o próximo vídeo. Se inscreva aí, nos ajude a chegar a 40 mil inscritos. Gratidão a cada um que faz parte e valeu!